Olá, tudo bem? Ah, faz um tempo que eu não gravo nada, por força das circunstâncias, né, bastante atribulação. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem bacana, né, sobre os negros, mas não sobre uma questão política ou racial. Né. Eu quero trazer nesse vídeo uma questão assim muito legal, que é a cultura que o negro trouxe, né, ou se formou em decorrência dos negros. Né. Eu estava com um amigo e ele gosta muito de heavy metal. Né, e eu falando para ele assim, né, se algum dia ele pensou, né, na banda dele relacionada ao tráfico negreiro. Você está louco, não tem nada a ver com negro. Né? Eu posso entender que a maioria das bandas, né, de rock, elas são formadas por homens caucasianos, né, em sua grande maioria, poucas bandas somente de mulheres, poucas bandas somente de negros, ou de... então é bem característico isso. Tá? Daí, como ele sabe que eu sou professor de história, ele deu risada e falou assim, então eu quero ouvir a sua explicação. Né? Então, para a gente poder entender, a história é um processo. Tá? Ela relata todo um processo e o rock, né, que é o maior gênero conhecido no mundo inteiro, tá? Ele está relacionado com o negro, sim. Tá? E ele vem desde do tráfico negreiro. Então, se a gente voltar lá para o século XV, XVI, a gente começa a entender, né, que a escravidão dos negros trazendo para a América, né, tanto para a América do Norte, América Central e América do Sul, foi bastante grande. Lembrando que a África não é um país, a África é um continente. Tá? E foram escravizados, foram, né, trazidos negros de vários países. Tá? E com tudo isso você tem religiões diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Né? Obviamente, chegando aqui, muitos não conseguiam nem se comunicar. Tá? Mas o negro ele tem uma característica, tá, em todos eles, que é a religião, tá, a musicalidade, a percussão. Então, negros utiliza-se muito de sons. Né? E esse desenvolvimento ao longo dos séculos, né, passando ali depois da independência dos Estados Unidos, tá, da separação do norte do país para o sul do país, né, onde os negros ficaram localizados ali na região de St. Louis, né, e com toda a influência francesa que aquela região tinha, então os negros daquela região falam francês, inclusive. Tá? E eles criaram, né, com toda essa musicalidade, tá? Lá foi o início do blues, do jazz. Tá? Então vamos pegar uma ramificação, por exemplo, do blues. Isso no final do século, até aproximadamente aí, final da década de 30, começo da década de 40, nós temos o blues, o jazz, rhythm and blues, né, que são os sons, as músicas que são afrodescendentes. Tá? A partir daí,
você começa com Chuck Berry, tá? Uma batida mais rápida, né? Uma guitarra mais rápida. Então já começa a fazer uma diferenciação do blues, que é uma coisa muito mais tranquila, tal, né? E daí me vem com Jerry Lee Lewis, né? Me vem com Elvis, tá? Elvis, o rei do rock. Então há uma mudança considerável do blues para o rock, que é da mesma origem, tá? Então isso ficou bastante notório, né, nesse período da década de 50, década de 60, isso nos Estados Unidos. Tá? Então nos Estados Unidos nós temos o Elvis como uma referência. Tá? Agora vamos dar uma paradinha e vamos lá para a Inglaterra. Na Inglaterra você tem os Beatles, primeira boys band criada, as meninas ficavam todas alucinadas, né? Temos que entender que a música ela não tem fronteira, tá? As pessoas escutam e elas reproduzem, tá? Então guardar isso num espaço é uma grande bobagem, que isso não vai acontecer, né? Então passa-se a década de 60 inteira com Elvis, com os Beatles, né? Tocando rock, tá? Né? E daí entra a década de 70. Década de 70, final da década de 60, começo da década de 70, na Inglaterra ainda, surge um novo gênero, os punks, tá? Com uma batida bastante forte de bateria, pá, 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 né? Ritmando toda a música, músicas de protestos, né? Por sua vez, nesse mesmo período nos Estados Unidos está acontecendo o quê? Tá? Paz e amor. Então vem os hips, tá? Janis Joplin, Jim Morrison, enfim, né? Pensando numa questão anti-guerra, né? Que os Estados Unidos está lutando na guerra do Vietnã e muita gente morrendo, né? Então, e ao mesmo tempo está acontecendo a liberação sexual, né, por conta da pílula anticoncepcional. Então, a música ela muda comportamento, né, que muda toda uma sociedade. Tá? Isso está acontecendo lá na Inglaterra também. Tá? Então, voltando para a Inglaterra, para os punks, você tem uma banda bastante conhecida, né, talvez uma das precursoras, chamada The Who. Tá? Ela ficou caracterizada pelo novo estilo criado, que é conhecido como ópera rock. Eles resolveram misturar instrumentos de corda com guitarra e bateria, algo até então inusitado. Tá? Essa mudança ela cria uma outra ramificação na música, tá? Que a gente pode falar isso depois, né? Que começa a dar uma abertura para as músicas mais dançantes, né? Os dances que a gente conhece, né? Então, a partir do The Who, você tem uma banda chamada Elo, tá?
que daí já usa sintetizadores, mas usa violino, usa baixo de corda, tá? E daí sim, né, você tem toda uma nova, um novo gênero musical, né? Isso na Inglaterra. Agora voltando para os Estados Unidos, nessa mesma década de 70, né, acontece algo à margem um pouco da sociedade, porque ela é voltada somente para os negros, tá? Então você tem o funk, né? Então Kool the Gang, Heart in the Fire, enfim, né? Todo um estilo, né, muito mais dançante, né, muito mais dançante, que é conhecido como a era disco, né? E essa musicalidade, tá, e todas as danças, né, e o molejo que o próprio negro tem, né, gerou um outro gênero, hip hop, tá? Só que o hip hop ele também está atrelado com outro gênero musical, que é o rap. E esses dois gêneros, né, que é um gênero mais de rua, tá, ele está relacionado com breakdance. Tá? Então, esse novo estilo de música do final da década de 70 para começo de 80, você tem essas pessoas, né, latinos, negros, que estão marginalizados, tá? Eles estão fazendo algo diferente, tá? E muito mais do que isso, esse tipo de música ele está ligado diretamente aos grafites, tá? Basquiat, tá? Que é talvez um dos maiores ícones do grafite, né? Um norte-americano, descendentes de haitianos e agora eu não me recordo a parte da mãe, né? Mas eles são da América Central, tá? Então esse ritmo dá origem a uma nova cultura, que é a cultura dos grafites, tá? Isso tudo pelo negro, tá? Então isso é uma ramificação surgida né, na década de 70 para começo de 80. Por sua vez, voltando à parte do rock, né, onde está acontecendo ainda os hips, né, e toda a sua nova musicalidade, nós temos no começo da década de 80, né, com essa nova ramificação nos Estados Unidos, tá, as bandas dos cabeludos, sabe, os caras com aquele laquezão e tal, Europe, CDC, Van Halen, enfim, né, toda uma Kiss, né, várias bandas utilizando o mesmo estilo, sabe, com visual bastante extravagante, né. Isso, né, começou a dar a origem ao rock que nós conhecemos, não tenha dúvida disso, tá? Então, nesse ponto, é um ponto culminante, tá? Porque os Estados Unidos é um exportador de cultura, tá? Então, a gente começou a comer, a digerir todo esse novo estilo musical, né? Então, essa nova onda New Age, né, que é assim que é conhecido, né, por todas essas bandas, ela, né, veio
até meados, um pouco, metade da década de 80, né, mais para o finalzinho da década de 80. Então, o que se tem é isso, né, nesse momento. Tá? Até que se vem uma nova onda de um rock um pouco mais popular, que são os californianos, né? Com Red Hot, Pearl Jam, enfim, né? Você tem um Nirvana, um novo estilo de rock and roll. Tá? E a partir daí, tá, não se esqueçamos, tá, como eu falei anteriormente, a música ela não fica restrita em apenas um lugar. Tá? Na Europa, tá, na Inglaterra, na Alemanha, toda aquela mudança com o The Who começou a dar novos estilos para as músicas eletrônicas. Tá? Ou seja, a mistura, a mixagem de sons. Tá? Então, você escutar e tentar reproduzir, tá? Talvez não saia muito de acordo, né? Mas essa reprodução acabou gerando novos estilos, né? Então hoje o rock ele tem vários segmentos do rock em vários estilos, né? Desde de músicas mais lentas, entre aspas, até pesados, sons muito pesados, com batidas muito altas, acordes muito altos. Tá? E tudo isso, tá, começando lá atrás. Parece uma bobagem, mas não é. Tá? Talvez a gente não pense dessa maneira, né? Não, a banda foi criada por causa disso. Não, existe um processo por trás de tudo isso. Então, isso começa lá atrás, tá? Quando infelizes, tá, por motivos gananciosos, né, retiraram os negros de suas nações, tá, e obrigaram eles a trabalharem em campos forçados. Tá? Então, o recado que eu quero deixar disso, né, quando meu amigo, né, eu expliquei até esse ponto, ele falou: nossa, que legal, cara, pô, eu nunca pensei que a música tivesse a ver, né, com o negro e tal. Eu falei: tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, pensarmos, né, que na questão da discriminação, né, se ficarmos pensando só na questão da discriminação, na questão política, na questão dos direitos, a gente esquece da coisa mais importante, porque parece que nunca foi feito nada, tá? Mas esse estilo, essa mistura, esse processo, tá, que foi criado, né, pelos negros, e a criação de um estilo musical que foi o blues, o jazz, o sapateado, tá, né, passando pelo break, né, tendo vista a parte cultural, visual, que é o grafite, né, se esquece disso, e isso é que deveria ser valorizado, tá? Isso que deve ser lembrado. Os negros fizeram um monte de coisas, né? Mas por que eu falo do rock? Né? Porque outros estilos
muitas vezes são regionalizados. Por exemplo, o samba, né, aqui no Brasil, ele é regionalizado. Não é todo mundo que conhece, não é o mundo inteiro que conhece. Né? Você pega o reggae, por exemplo, na Jamaica, né, também é algo regionalizado. Outros estilos mais dançantes, né, também são derivados dos negros. Por exemplo, a Jamaica tinha os indígenas, mas depois com o tráfico negreiro a população escrava se tornou maior do que a população local. E hoje a maioria da Jamaica é negra. Tá? Então é algo assim meio maluco. Tá? E toda a cultura jamaicana, né, religiosa, tal, tudo isso é muito legal. Né? Então, esse vídeo é para lembrar que os negros fizeram um monte de coisas, tá? Que foram eles que originaram todo esse estilo musical. Tá? Eles foram a gênese de tudo isso. Se não fossem eles, não haveria música? Provavelmente haveria. Isso iria acontecer. Só que provavelmente num período muito mais tardio do que hoje. Tá? Então, ao invés de ficar, sabe, debatendo com o outro, né, que você é incapaz ou que o outro, enfim, eu acho que isso pode ser mudado quando você coloca essas atribuições que os negros tiveram. Tá? Então, e eles fizeram muito. As pessoas dançam, as pessoas adoram música. Quem que não adora música? Tá? É arte, é cultura, sim. Tá? Então, não se pode ignorar esse feito. Né? Então, como eu disse, você tem essas músicas regionalizadas, né? O samba, o axé, estilos, né, que foram desenvolvidos, mas é muito regionalizado. Né? Não que não seja importante, sim, é importante. Né? Mas o rock ele tem uma repercussão mundial, todo mundo toca rock, todo mundo em qualquer estilo. Tá? Então, fica o recado, tá, para os negros que não se sintam menosprezados, tá, e para os branquelos que acham que são os caras, infelizmente não são. Tá? São pessoal lá atrás que, por infelicidade, aconteceu tudo com eles e eles criaram tudo isso. Então, valeu por tudo que vocês proporcionaram para nós. Um abraço, espero que tenham gostado. Tá? Até a próxima.